Fala galera, esse daqui é o 4º episódio do nosso podcast Pode Papo Simples. Aqui a gente pode ter desde a conversa mais simples, mais tranquila, até o papo mais cabeça, só depende do entrevistado. E hoje a gente tem aqui então o Marcelo Carvalho, que é editor do G1 Campinas. Fala Marcelão, tudo certo? E aí, João, beleza? Tranquilo. Obrigado pelo convite. Muito bom ter um cara gabaritado, vencedor no jornalismo, cara que trabalha no G1. Esse cara é sensacional. Aguardem aqui, fiquem de olho, escutem o programa por inteiro ou assistam, né, quem está no YouTube, que hoje vai ser bem legal aqui a nossa conversa. Tem bastante coisa, quero saber bastidores, né? Se vira aí. Farei o possível, vamos lá. Vamos lá, a gente sempre começa o programa, né, fazendo 10 perguntas para o entrevistado, para que você de casa possa conhecer melhor quem está aqui junto com a gente hoje. Então, as 10 perguntas são sempre surpresa, e aí no final, depois que a gente conversar bastante, o Marcelo vai passar também uma playlist com algumas músicas que ele gosta. Meio eclético, ou será que não? Vamos ver como que vai funcionar isso daí. Bom, tá preparado então para as perguntas? Posso começar? Vamos lá, pode começar. Muito bem, a primeira pergunta é: você diria que você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Ai. Olha, começou apertando já, hein? Eu geralmente começo mais tranquilo, com você eu tô fazendo o contrário. Não, acho que eu ainda consigo trabalhar para viver. Apesar de que é óbvio que existe uma rotina no jornalismo muito árdua, em alguns momentos, muito difíceis, que exige uma dedicação que não são todas as profissões convencionais que exige, porém não considero que vivo para trabalhar, não, e nem gostaria de ser essa pessoa, assim, nem tenho essa intenção e acho que eu ainda consigo dedicar a minha vida, obviamente que é o maior tempo dela ao meu trabalho, porém consigo dedicar também a outras coisas que me satisfazem de outras formas também, que me dão prazer. Então o trabalho, ele me ajuda sim a trabalhar para viver. Uhum. Ainda nessa área do trabalho, né? Segunda pergunta. O jornalismo era a sua profissão dos sonhos quando criança? O que você pensava em fazer quando você era criança? Era, sempre foi. Eu sou aquele estereótipo do cara que escolheu o jornalismo porque não tinha talento para ser jogador de futebol. Então, assim, eu desde muito criança, eu sempre fui muito aficionado por esporte, por futebol, mas eu nunca tive aptidão para jogar. Nunca joguei bem, enfim, nunca consegui jogar. Quando criança, na escola, assim, quando tentava, sempre jogava muito mal. E aí, como não era só uma questão, assim, de gostar, como não era só praticar esporte ou assistir futebol, torcer para o meu time, não era só isso. Eu consumia muito conteúdo de futebol, né? Assistia muito programa, eu consumia muito jornalismo esportivo. E aí, logo que eu me tornei adolescente, assim, mais ou menos, acho que na 7ª série, eu já direcionei que a minha profissão seria aquela, muito porque eu colocava no horizonte da minha vida que eu queria ser jornalista esportivo. Consegui, né? Trabalhei muito com isso, mas hoje já não é mais a minha atividade primária ali, né? Hoje eu trabalho em outras editorias e me satisfazem tanto quanto. Então, ao longo do meu percurso, eu mudei um pouco esse objetivo único de ser jornalista esportivo, mas a origem da minha vontade de ser jornalista, ela vem quase que 100% do jornalismo esportivo. Também da questão de gostar de redação, de gostar de escrever, de gostar de português, né? E de ler também, mas principalmente por esse encantamento que eu tinha pelos conteúdos de esporte mesmo, né? Por programas esportivos, por jornais especializados, enfim. Uhum. E aí, vendo tudo que você já passou no jornalismo, a parte de esporte, hoje o noticiário do cotidiano, né, podemos dizer assim, você escolheria de novo o jornalismo ou você pensa, nossa, não, hoje eu acho que eu faria outra coisa?
A gente, assim, é óbvio que não dá para a gente ter uma visão tão romantizada de que a profissão é o paraíso, nenhuma é, né? Obviamente. Também a gente precisa ser sincero de que em muitos momentos da vida a gente questiona, né? Eu mesmo questionei algumas vezes durante esse processo que eu trabalho com jornalismo, né? Em algumas dificuldades que a gente tem, mas quando você coloca na balança, quando você pesa algumas coisas, e até mesmo quando você questiona, no final, a resposta que vem para você, né, a resposta que eu mesmo me dou, é que eu teria feito sim a mesma coisa. Né, porque eu não me vejo tão satisfeito em nenhuma outra profissão. Então, apesar das dificuldades, e é muito difícil, sim, né, em vários aspectos, apesar das dificuldades, eu faria de novo, sim, porque não me vejo hoje em nenhuma outra profissão. Entendi. E aí, se dinheiro, né, não fosse um problema e você pudesse abrir qualquer negócio agora, tipo, estala os dedos, cria um negócio novo, alguma coisa, enfim, físico, digital, o que você criaria? Precisa ser necessariamente um comércio, não? Não. Eu não sei exatamente. De calça curta, hein? Lógico, mas é bom assim pegar de calça curta. Eu não sei exatamente o que eu criaria, assim. Jornal do Marcelão, pronto. Não, mas com certeza eu criaria alguma coisa. Hoje eu não tenho nenhum objetivo de negócio que não seja na comunicação. Então, com certeza eu criaria algo para produzir conteúdo ainda na comunicação, ainda no jornalismo, digamos assim, né? Talvez algo mais relacionado ao entretenimento. Eu tenho uma paixão muito grande por música sertaneja, então é um objetivo na minha vida ainda eu fazer algo pessoalmente. Eu tenho um projeto pessoal de ter alguma coisa especializada nesse assunto, algo que eu possa produzir um conteúdo de uma coisa que faz tanto parte da minha vida, que me satisfaz tanto, e eu acredito que tenho conhecimento para isso. Então, seria nessa linha. Aliás, seria não, ainda tenho um objetivo claro de que isso aconteça mesmo, né? A curto prazo aí. Era nisso que eu queria chegar. Uma vez você falou, né? Criar um Instagram, alguma coisa para falar de música sertaneja. Eu pensei nisso quando eu fiz a pergunta. Achei que não ia sair, hein? Que isso. Mas, quinta pergunta, então. Agora, já mais tranquila. Você prefere o dia ou a noite? Noite. 100% noite. Assim, na verdade, eu sou bem adaptável, né? Até para trabalhar, eu me sinto melhor já acordando para trabalhar. Então, eu até me adaptei e me encaixo bem nessa questão do acordar cedo, levantar e trabalhar. Mas é algo que eu sempre vou ter dificuldade, porque eu gosto muito de dormir tarde. Então, eu gosto mais da noite, tanto que durmo muito tarde. Então, não é fácil para mim acordar cedo, mas não sou aquela pessoa que acorda tarde, que não consegue trabalhar de manhã. Não, eu consigo. Só prefiro mais à noite. E aí, a sexta pergunta, né? Você tem problema em falar o time para que você torce ou você não gosta disso? Não tenho. Não tenho, não. Eu nunca, na verdade, nunca fiquei, assim, muito tempo trabalhando exclusivamente com jornalismo esportivo, né? Isso fez parte da minha vida no começo da minha carreira, quando eu trabalhava em outro lugar, que não é o que eu trabalho hoje, quando eu trabalhava na Hack, né? Que é a empresa que produzia os jornais. Na época que eu estava lá, eram 3, né? Era o Correio Popular, o Diário do Povo e o Notícias Já. E aí, nessa época, eu era editor dos cadernos de esporte dos 3 jornais. Então, nessa época, eu trabalhava só com esporte. Aí, depois que eu fui para o G1, eu tive várias passagens pelo Globoesporte.com, vários empréstimos, fiz muita coisa no Globoesporte.com também, mas eu nunca trabalhei assim, muito cotidianamente no dia a dia de algum clube, né, específico. Eu nunca fui setorista por muito tempo de algum clube. Então, eu nunca tive
essa preocupação em não falar o time que eu torço. Tanto que minhas redes sociais são muito claras, assim, sempre foram muito claras do time que eu torço, e apesar de eu ser jornalista, eu nunca fui direcionado para esse problema, entre aspas, né, de chegar num questionamento de, pô, será que eu devo falar o time que eu torço? Não, nunca tive isso, eu sou São Paulino, então sempre falei numa boa. Perfeito. Nossa, já é o 4º São Paulino que vem aqui. Jesus, socorro. Preciso escolher melhor meus convidados. É o maior time do Brasil, né? Então... Mas não é o que tem mais torcida, pô. É uma consequência. Para não passar feio, a pessoa fala que torce pro São Paulo. O quê? Para não pagar mico, ficar feio, a pessoa fala que torce pro São Paulo, que é o maior, então... Pode ser. 7ª pergunta. Um sonho que você tenha? São perguntas que apertam, hein? Os outros convidados ficaram apertados assim, não? Aí você... Olha, a gente já tá aqui no 4º episódio e ele não ouviu os anteriores, gente. Cancelado o programa. Foi demitido o entrevistado aqui de hoje. Demitido. É uma vergonha. Mas sim, com certeza. Deixa eu pensar. Agora a gente fica aqui, a pessoa não responde, a gente fica eu aqui. Acho que não. Não vou demorar tanto, não. Eu acho que eu não... Nunca fui de ter sonhos muito específicos, assim, né? Tem gente que fala, meu sonho é viajar pra Tailândia, entendeu? Essas coisas, assim, eu nunca tive algo muito definido, assim, que eu sempre falasse. Mas eu acho que, na verdade, é um sonho e barra um objetivo de continuar sendo bem-sucedido, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Conseguir realizar coisas que me satisfazem, coisas que me dão prazer, tanto na minha profissão quanto na minha vida pessoal, né? Conquistar coisas para mim, né? Ser bem-sucedido de forma geral na minha vida, assim, que eu possa ter... isso é um sonho também da minha vida, que eu possa ter sempre meus pais perto de mim, né? Quão mais tempo eu puder, né? Porque eu sou bem apegado, assim, à minha família, a eles, a minha noiva, tudo. Então, que eu possa estar sempre cercado deles e sempre muito satisfeito, assim, com as coisas que eu faço. Perfeito, legal. Você gosta de comida, né? De um bom prato, né? Então nos diga uma comida. Essa não tá tão difícil, vai. Não, de forma... Essa é na ponta da língua. Não, minha comida preferida é churrasco. Opa, bora. Eu gosto muito de churrasco, gosto muito de carne. Mas eu também tenho uma paixão muito grande por frutos do mar. Essa eu não sabia. Frutos do mar de qualquer tipo, assim. Gosto muito de camarão, de lula, de polvo. Amo muito mesmo. Muito bom. Essa eu não sabia. A gente vai sendo surpreendido aqui também no programa. Agora essa aqui também tá fácil para você. Vamos ver se eu tô sabendo o que você vai dizer. Uma banda ou um cantor que você sempre recomenda? Pode ser os dois? Pode. Pode ser uma banda e um cantor? Um cantor, uma dupla, o que você quiser. Então... vamos lá. A banda obviamente, a maior banda de todos os tempos. É Metallica. O cara vai do rock, vamos ver agora o outro. E o cantor, aliás, eu poderia recomendar, na verdade, várias bandas e vários artistas também, cantores ou duplas, enfim. Eu sou muito... Meu gosto, minhas paixões musicais são muito vastas, assim. Mas já que é para recomendar Zezé de Camargo. Sabia. Ou era esse, ou era o Chitãozinho e Chororó. Era um dos dois que tem muitas opções de duplas para se recomendar. Mas é o panteão, né? Já que tem que falar só tem que ser o top 1. Tem que ser o maior artista da história. Entendi. Nossa, eu ainda achava que você gostava mais do Chitãozinho e Chororó, mas tudo bem, faz parte. Eu gosto muito dos dois.
mas acho que talvez Zezé de Camargo e Luciano seja a minha dupla preferida. Não tenho tanta certeza nessa afirmação, mas acredito que sim. Olha, o cara vai de um rock de Metallica para um Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, ó, a playlist promete, hein? Eu sempre fui muito, assim, uma das minhas maiores características sempre foi ser muito eclético. Muito. Eu tive banda de heavy metal. Lá nos meus 15 anos, adolescente, eu tive banda de heavy metal. A gente só tocava heavy metal. Eu tinha cabelo no meio das costas. E aí, por outro lado, eu também sertanejo sempre fez parte da minha vida desde muito criança, assim. Então, eu misturei sempre muita coisa, assim. E muita coisa além de heavy metal e de sertanejo. Outros estilos musicais também. Eu sempre gostei muito de ser muito eclético. Ouvi um pouco de tudo, né? Porque ficar fechado só sei lá, é meio chato, né? Ah, sim, não. Se ficar segmentado, você limita o pensamento. Agora a nossa 10ª pergunta, essa é a mesma para todo mundo, mas você, como obviamente não ouviu os programas anteriores, é uma surpresa também, olha só. A gente tem aqui, então, a 10ª pergunta, que é uma pergunta, assim, para ficar quando a gente estiver no nosso estúdio e eu puder te oferecer um café. Então, a pergunta é se você aceita um café. E aí, quando a gente tiver no nosso estúdio, você receberá o café. Aceito, claro que aceito. Aceita um café? Então, é isso aí, mas eu tô aqui tomando meu. Aceito com muito prazer. Pô, tô aqui tomando meu, né? Tem que oferecer para os convidados. Pô, aí é essa hora... Essa é a hora que vai entrar o cara com a xícara, né, com a bandeja e serve o convidado. Infelizmente, como estamos aqui online, né, mas é por isso que o pessoal tem que se inscrever no canal para fazer isso aqui crescer e a gente. Mas chegaremos lá. É isso aí, família. Chegaremos lá, pessoal, se inscreve aí. É isso aí. Para a gente chegar lá. Marcelão aí se inscrevendo em massa nesse momento. Mas você sabe que eu fiquei feliz que você me ofereceu o café. Mesmo eu não tendo assistido os episódios anteriores. É verdade, cancela o café. Ainda assim, eu ainda tô com o prestígio desse café, então ainda bem. Caracas, é verdade. É que eu sou muito educado, né? A gente muito. Releva. Obrigado, vamos ver até quando que vai ser surpresa essa 10ª pergunta, né? Porque tem uma hora que começa a ficar manjado, mas tudo bem. Então são 9 perguntas e um abraço. Muito bem. Muito bom, mas vamos falar então do G1. Mas antes de falar do G1, nos conte como você chegou no G1, né? Formado, PUC Campinas. Claro. E aí? Vamos lá. Eu contar um pouquinho da minha trajetória profissional, então, até chegar ao G1, né? Isso. Eu fiz jornalismo na PUC, né? Na PUC Campinas, de 2007 a 2010. Eu ingressei em 2007, me formei em 2010. Aí, minha primeira experiência profissional, eu nunca tinha trabalhado, minha primeira experiência profissional foi em 2008. Eu estava no 2º ano de faculdade, eu fiz um estágio na Rádio Central aqui de Campinas. Uhum. E era um estágio já na equipe de esportes deles lá. Então, eu trabalhava na produção dos programas de esporte, na produção das jornadas esportivas que eles transmitiam, jogos de Ponte de Guarani e outros jogos também. Então, eu fiquei nessa função aí, nesse trabalho, mais ou menos uns 9 meses, assim, durante quase que 2008 inteiro. E foi meu primeiro contato com algum trabalho, assim. Eu nunca tinha trabalhado, né? Tinha 19 anos, então foi a primeira vez que eu tive um contato profissional e já um contato profissional na minha área, né? Uhum. E aí, ao fim desse ano, eu saí de lá e no fim de 2009, mais ou menos em outubro, aliás, mais ou menos não, em outubro de 2009, eu comecei um estágio também no Correio Popular, né, lá na RAC, e era, na verdade, um programa que é muito conhecido no jornalismo aqui de Campinas, que a RAC fazia, não sei se ainda faz, que era uma vivência, que você ficava um mês lá dentro da redação e você passava ali pelas editorias, passava pelos setores,
da redação, você tinha oportunidade de sair com repórteres para fazer uma matéria na rua, né? Aí você chegava da saída e você escrevia o seu texto daquilo que você apurou na rua e depois você podia comparar com o texto que o repórter escreveu que saiu no jornal. E aí você também mostrava pro repórter, né? E ele te dava dicas, trocava ideia e tal. E eu fiquei nisso aí, na verdade tinha que durar um mês. E aí eu pedi para ficar e fui ficando. Fiquei, na verdade, nesse esquema aí de só ficar meio que chegando lá na redação e observando o que acontecia, e aí se eu via alguém saindo para uma pauta, eu pedia para ir junto, escrevia alguns textos e tal. Nisso aí eu fiquei uns 3 meses, né, para respirar mesmo aquilo, sem ganhar nada. Respirando e... Exato, para respirar aquilo e para aprender, para praticar, para escrever, para entender como é que era a rua, né? E foi o primeiro contato que eu tive com outras editorias, né? Que isso aí eu fazia coisas de esporte também nesse período, mas era muito pouco. Era 90% na editoria de cidades, que você abrange tudo ali, né? Então, foi o primeiro contato que eu tive com outros assuntos, outras editorias, e fiquei nisso aí por 3 meses. E aí, no comecinho de 2010, em janeiro de 2010, como eu estava já há 3 meses ali, as pessoas começaram a me conhecer. E sabia que eu tinha um gosto por esporte, uma aptidão para o jornalismo esportivo. E aí o coordenador de esportes do Correio na época, que é o Carlo Carcani, que até hoje é um dos grandes chefes que eu tive, se tornou amigo meu, ele me chamou para ser freela na editoria de esporte. E aí já era um freela para eu ficar no fechamento. O que é o fechamento? Eu editava, junto com outros editores, eu editava os cadernos de esporte, como eu falei antes. Eu editava os cadernos de esporte do Correio, do Diário e do Já. Então, a gente montava a página mesmo, né? Recebia os textos de repórteres, a gente pegava os textos de outros times, né? Times de São Paulo, times que não são necessariamente de Campinas, porque os times de Campinas tinham setoristas para isso, né? Mas os cadernos de esporte dos jornais, obviamente que não tinham só Guarani e Ponte. Até hoje eles têm várias outras coisas, né? Fala dos times grandes de São Paulo, de outros esportes, de outras modalidades, de seleção brasileira, enfim. E aí eu recebia todos esses conteúdos, tanto dos repórteres que cobriam os times daqui de Campinas, quanto a gente pegava textos da Agência Estado, né? Dos times grandes e de outros esportes também, de NBA, de tênis, de natação, de Fórmula 1, e montava as páginas. Então esse era o meu trabalho, eu editava as páginas de esporte dos jornais. E aí nesse processo aí eu fiquei quase 2 anos. Fiquei quase 2 anos, fechei caderno especial da Copa do Mundo de 2010. Foi muito bom, assim, é uma experiência muito grande, porque aí começou, eu comecei a me formar um verdadeiro editor ali, né? Nesse processo, é o processo que eu considero na minha vida que o meu texto mais evoluiu. Né? Realmente foi uma escola muito grande, assim, você editar páginas, você ter consciência de tamanho, de aonde você corta um texto, aonde você corta um título, como que é melhor você desenvolver um título para que ele fique mais claro, mais direto, mais conciso, porque você não tem espaço. Então, ali eu senti que eu evoluí muito como profissional, assim. Então, eu tenho um grande carinho por esse período que eu passei lá. E aí, como eu falei, fiquei quase 2 anos e no finzinho de 2011 eu fui fazer uma pós-graduação em Portugal. Desde que eu saí da faculdade, eu tinha uma ideia muito clara de fazer isso, porque minha família é de origem portuguesa, né? Uma parte dela, a parte do meu pai toda é de origem portuguesa. Meu pai é português, inclusive, e a família dele toda é portuguesa. Então eu sempre tive muito contato com a cultura portuguesa e muito contato com Portugal. Sempre fui muito para lá, sempre tive muita proximidade, assim. Aí quando eu saí da faculdade, eu
muita gente, na minha época, assim, a gente era muito novo, né? Então, muita gente ia fazer intercâmbio em outros países para fazer curso de inglês e tal. Eu já tinha feito inglês aqui, já estava formado, e aí eu comecei a desenvolver uma ideia na minha cabeça de fazer uma pós em Portugal, que era um país que eu gostava tanto e que eu tinha tanta familiaridade, né? Uhum. E aí eu fui, né? Fui no final de 2011, fiz um curso de pós em jornalismo mesmo, eram 2 semestres. Fiquei os 2 semestres morando em Portugal, fazendo essa pós. Foi um período muito bom também, que foi um período que pela primeira vez eu saí de casa, morei sozinho, tive uma experiência muito grande de viajar ali dentro da Europa. Já tinha viajado muito, mas conheci outros lugares, viajei para assistir jogo, então tenho uma lembrança muito grande também, muito boa desse período. E no finalzinho do meu curso, quando eu já estava perto de vir embora, eu não sei se você sabe disso, na verdade, você sabe muita coisa de mim, mas eu acho que isso você não sabe. Eu fiz um estágio no jornal A Bola, de Portugal. Não sabia. Eu fiquei... Foi pouco, foi no final do meu curso, eu fiquei uns 3 meses lá. Uhum. Porque o curso dava, após, ela dava, uma das alternativas para você concluir era um estágio, né, para você terminar e fazer um relatório sobre esse estágio. E aí, através da faculdade mesmo, de pessoas que conheciam outras pessoas lá no jornal, eu acabei conseguindo trabalhar lá. É um jornal muito reconhecido, assim, não só dentro de Portugal, como dentro da Europa, e aqui no Brasil é muito conhecido também. Sim. É um jornal especializado, né? E eu fiquei lá por 3 meses. Fiquei na editoria de futebol internacional. Então eu fazia notinhas, redigia textos sobre times de fora de Portugal. Era a época que estava no meio da Eurocopa de 2012. Então eu produzi conteúdos ali, produzi textos sobre a cobertura da Euro de 2012. Então foi também legal, assim, foi uma experiência diferente, porque eu nunca tive problema assim, com essa questão de diferença da língua, porque Portugal sempre teve muito presente no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Mas quando você vai para um lugar que você tem que trabalhar com a escrita, principalmente, né? Que eu tinha que imprimir o meu texto ali, aí eu percebi o quanto o meu texto era diferente deles, né? E por uma questão cultural mesmo, né? O quanto... É claro que, assim, quando você conversa com um português, se você conversar aqui com um português, você vai entender 100% do que ele falar. Ou, se não for 100%, eu te garanto que é 99%. Mas, quando você vai nas minúcias, né? Quando você vai pro detalhe, você vê que não é tão semelhante assim. Né, que as duas línguas não são, os 2 idiomas não são tão semelhantes assim. Então, quando você vai para o texto, né, e um texto que tem que ir para o ar, tem que ser publicado, ou seja, ele tem que estar 100% correto e no padrão, aí você entende que as diferenças, elas começam a crescer, assim, elas viram quase que monstros. Mas você diz, tipo, diferença na gramática ou na forma de estruturar o texto jornalístico? Um pouco na diferença de estruturar o texto jornalístico, mas principalmente na linguagem. Na linguagem mesmo, nas expressões, nos termos, né? Isso aí tinha grandes diferenças, assim. E até por alguns momentos as diferenças, elas me engoliam, porque você acaba ficando sem referência, né? Então tinha momento que eu sentava para escrever e eu pensava assim, pô, será que isso tem sentido aqui? Né? Será que essa palavra faz sentido aqui? Então você começa a ficar meio no escuro, meio perdido, assim. Então foi uma experiência difícil para mim, não foi fácil, eu levei bastante xingo, não foi legal, assim, 100%, mas foi um aprendizado. Mas, tipo, e para escrever os trabalhos da faculdade, não faculdade, da pós, né? Assim, os trabalhos da faculdade eu senti que fluía melhor, né? Porque eu também tinha referências de outros textos que eu usava para fazer os trabalhos, e aí eu ia me ajeitando em algumas palavras que eu sabia que eu precisava mudar, e outras palavras eu não me ajeitava, mas aí eu acho que o professor ali já considerava, né, que
de maneira geral, assim, ele compreendia o que eu escrevia e não impactava tanto para ele na hora de corrigir. Mas aí, na hora do jornal, que você vai escrever uma coisa que vai para o ar, né, que vai ser publicado, a exigência já foi completamente outra de quem me chefiava na época. Então, ali foi um grande desafio, assim, que eu realmente, muitas vezes, fui pressionado, muitas vezes levei bronca, fui xingado, porque não estava de acordo ali. Eu lembro que teve um chefe que falou para mim assim, não, você escreve muito bem, mas não é para cá. Então eu tive dificuldade. No final eu já consegui me adaptar melhor, mas foi bom. Foi bom, assim, para sair um pouco daquele quadrado que eu tava, né? Uhum. E aí, continuando depois disso? Então, aí isso já foi no final, né? Aí eu voltei para cá no meio de 2012. Aí logo que eu voltei pro trabalho que eu tinha de freela no Correio de novo, fazendo as mesmas coisas, né? Porque tinha a vaga lá e aí precisavam de mim. Eu também queria conseguir logo alguma coisa. Voltei pro mesmo emprego que eu tinha no Correio, fazendo as mesmas coisas. Fiquei ali uns 3 meses. E aí, depois de 3 meses, foi um período que o Correio dispensou todo mundo que fazia freela, né? E aí eu fui nessa leva de quem fazia freela, fui dispensado junto. E aí logo, assim, isso foi final de novembro, né? Meio de novembro ali. E aí no começo de dezembro eu já comecei no G1, porque logo que eu saí do Correio, eu tenho 2 amigos que à época trabalhavam no G1, que são 2 pessoas que fizeram faculdade comigo, que é o Eric e o Murilo. Murilo, inclusive, fez TCC junto comigo. Ah, nós vamos chegar, que esse TCC aí tem história. Com certeza. A gente sempre foi muito amigo, assim, muito próximo. Eu sou padrinho de casamento dele, ele vai ser do meu. E aí o Murilo falou para mim, o Murilo e o Eric foi bem importante nesse processo também. Eles falaram para mim que tinha uma vaga de repórter, né? Que na época a gente chama até hoje de noticiarista, que era o repórter, a mesma coisa. Eles falaram que tem uma vaga de noticiarista aqui, manda o currículo. Aí eu mandei, fiz o processo seletivo e entrei. Entrei no G1 no dia 3 de dezembro de 2012. Como repórter mesmo, né? Como noticiarista. Então, dia 3 de dezembro agora, dia 3 de dezembro de 2021, fez 9 anos que eu tô lá. Então, esse ano... muita história. Muita mesmo. Esse ano eu faço 10 lá. Então, eu comecei... É uma lenda viva do G1 Campinas. Aí eu comecei a trabalhar lá, né? Primeiro como repórter. E aí eu tenho, ao longo desses 10 anos aí, toda uma trajetória, assim, de muitas coisas, assim, de muitos momentos que eu vivi lá. Eu tive um período que eu fui transferido para Piracicaba, em 2014, que foi o momento que eu passei de repórter para editor. Tive uma promoção nesse momento, a vaga de editor... Começou a ganhar mais, começou a ficar rico. A vaga de editor era no G1 em Piracicaba. E aí eu fui. O G1 Piracicaba, ele explicar para quem não sabe, né? Você sabe bem, mas o G1 Piracicaba, ele é do grupo da IPTV também, né? Então é um G1 que é Praça IPTV, assim como o G1 Ribeirão, o G1 São Carlos e o G1 Sul de Minas. Então, apesar de serem redações separadas, eles fazem parte do mesmo guarda-chuva, né? Elas fazem parte do mesmo guarda-chuva. Então, era o mesmo gerente que comandava essas praças na época, assim como é hoje, né? A mesma pessoa que comanda essas praças, né? Que é supervisora de todas essas praças. E aí, normalmente, aparecia, assim, essas vagas, né, em outras praças, e às vezes, se a pessoa queria uma oportunidade, ela é repórter, ela queria uma oportunidade como editora, às vezes a vaga de editora não surgia na praça onde você tá.
E aí você tinha que escolher se você topava fazer uma mudança de cidade e ir para outra praça. E foi assim que eu virei editor. Eu fui ficar um tempo no G1 Piracicaba, fui em outubro de 2014 para lá, foi quando eu fui promovido, e aí eu fiquei até julho de 2016 em Piracicaba, foram quase 2 anos. E aí voltei para o G1 em Campinas, como editor também, claro, voltei para o G1 em Campinas em julho de 2016, e aí nessa segunda passagem eu estou até hoje. Então foram muitos momentos, assim, muitas experiências, muitas matérias, muitas coberturas que ficaram em mim sempre, né? Assim como as reportagens também. E até hoje estamos aí nesse processo de fazer o jornalismo ter o papel que ele deve ter, né? Que é de ser relevante para a sociedade, informar, combater desinformação. Estamos na luta aí até hoje para isso. É isso aí. Aí tem muita coisa, desse processo meu de 10 anos de G1, tem muita coisa, né, para contar, para falar. Aí você vai perguntando e a gente vai... E aí eu vou falando. Um desses momentos, né, desses seus empréstimos para o Globo Esporte foi em 2014, né, para o GE. Foi em 2014 que o pessoal, a Copa do Mundo aqui no Brasil, e tinha Portugal e Nigéria aqui em Campinas. E você chegou a cobrir os treinos, né? Conta pra gente um pouco sobre isso. Sim, foi um dos grandes momentos até hoje da minha passagem por lá. Realmente foi uma experiência muito única, assim. A gente tinha, em 2014, realmente, Portugal e Nigéria treinando em Campinas, e a gente tinha... eram 3 times na região de Campinas, né? Era Portugal e Nigéria em Campinas, e a Costa do Marfim ficou em Águas de Lindóia. Uhum. E eram... na verdade, o time que tinha menos repercussão ali, a seleção que tinha menos repercussão foi a seleção que eu fiquei, que foi a Nigéria. Portugal tinha o Cristiano Ronaldo e Costa do Marfim tinha o Drogba. Então, era muito... Quando a gente soube que a Costa do Marfim vinha, também foi muito impactante pra gente, que a gente sabia que a gente teria aqui um personagem muito rico como o Drogba. E aí a gente se dividiu lá na redação e cada um ficou com uma seleção e eu fiquei com a Nigéria. Eu fiquei responsável por acompanhar o dia a dia da Nigéria. E aí o processo de cobertura de uma Copa do Mundo é muito diferente, né? E aí a gente estava debaixo das orientações, né? Debaixo do guarda-chuva, do processo de cobertura do Globoesporte.com. Do Globoesporte.com nacional. E eles que passaram para a gente todas as diretrizes, passaram para as pessoas de praça, que a gente chama, né? Ou seja, do GE Campinas e do GE de muitas outras praças que tem pelo Brasil e que cobriram a Copa, né? Eles passaram todas as diretrizes para a gente de como que a cobertura seria. E aí foi uma cobertura muito grande, assim, porque o GE tinha um setorista para cada uma das 32 seleções. Uhum. E era um setorista no sentido literal dessa função, né? Então era assim, era ficar no pé do time o tempo inteiro, né? De manhã até a noite. Uhum. E aí eu fui um dos setoristas, um desses 32, né? E fiquei responsável pela cobertura da Nigéria. E foi um período, assim, absurdamente diferente de tudo que eu vivi na minha vida. Porque o processo de Copa do Mundo é um processo muito específico, né? Porque ele está todo sob uma regência da FIFA e é muito fechado, assim. Tanto a FIFA quanto as confederações, elas fecham muito o cerco. Uhum. Então, a gente tinha dificuldade para conseguir informação, mas a gente tinha que acompanhar e produzir conteúdo mesmo assim. Eles estavam no Hotel Vitória? Estavam. Eu fazia plantão no Hotel Vitória, que é onde eles estavam. Eles ficavam no Hotel Vitória e eles treinavam no Brinco de Ouro. Pertinho. Aí, todo dia, à tarde, assim, encostava o ônibus lá, aqueles ônibus adesivados, com frase, com tudo, né? Bonitão e tal. Aí encostava o ônibus lá, os jogadores entravam e aí o ônibus levava eles para o Brinco de Ouro. Os treinos
eram todos fechados, todos. Eles tiveram um treino aberto em Campinas só. E ainda o treino aberto foi muito bagunçado, assim. No treino aberto eu não estava. No treino aberto era um dia de folga meu, e aí outra pessoa acabou indo no treino aberto. Então, aí, como foi um treino aberto só, eu não pude frequentar nenhum treino deles. Então, o meu trabalho ali foi porta de hotel 100%. E a porta de hotel foi muito rica, muito, porque eu fiquei ali fazendo plantão, ficava fazendo plantão o dia inteiro mesmo, e computador no colo, sentado na calçada ali, na calçada mesmo, calçada, na guia ali, computador no colo, passando carro, passando gente, eu escrevendo nota, mandando para eles, e porque eu tive ali uma capacidade de observação que eu acho que eu não precisei ter em nenhum outro momento, assim. Porque eles estavam dentro do hotel, né, fechados ali, os jogadores todos dentro do hotel, restrito, só saía para treinar, e aí às vezes um jogador ou outro saía lá fora para tomar um ar, assim, mas você não conseguia falar, porque sempre estava com outras pessoas ao redor. Então eu tinha muita dificuldade de conseguir falar com alguém e, consequentemente, de produzir conteúdo, né, de saber o que a Nigéria estava fazendo, para eu conseguir mostrar para quem estava lendo as coisas da Nigéria na Copa do Mundo o que acontecia, né? E aí você, no hotel ali, ficando 2 semanas, praticamente, de manhã até a noite, eu só não dormia lá, mas eu ficava o tempo inteiro. A estreia do Brasil na Copa de 2014, eu assisti numa TVzinha, junto com o manobrista do Hotel Vitória. Uma TVzinha minúscula, assim, porque eu não podia sair. E aí, a questão da capacidade de observação. Eu fiquei observando tudo o que acontecia naquele momento ali, todas as pessoas que surgiam, como que era a movimentação, e aí eu consegui fazer muita coisa legal, porque a gente ficou amigo de funcionário do hotel, e aí eu consegui entender também que havia algumas pessoas da delegação que poderiam me passar algumas informações, e aí eu comecei a conversar com gente da delegação. Outra coisa que me ajudou muito foi conversar com parente de jogador. Então, tinha o grande astro da Nigéria na época, era o Mikel, né? E o irmão do Mikel estava ali hospedado no hotel junto com ele, que é uma prática que os jogadores fazem muito em Copa do Mundo também. A família vem em peso, vem todo mundo. Tanto que o irmão do cara estava aí. E aí, como o irmão dele não era ninguém, entre aspas, né? Era uma pessoa que podia sair a qualquer hora, saía para comprar alguma coisa, para comprar um refrigerante, para comprar um chocolate, ia no mercado, ia não sei aonde, pegava táxi. Era uma pessoa que tinha trânsito normal ali. Aí eu comecei a observar que essas pessoas saíam mais, que eram pessoas ligadas aos jogadores, que eu poderia ter informações através deles. E aí eu fiquei com muito contato com essas pessoas. O irmão do Mikel foi um cara que eu conversei muito na época. Passa o zap aí. Ele me ajudou bastante, assim como outras pessoas também. Aí tivemos momentos que... Aí aquela coisa, você é recompensado pela persistência de ficar no plantão ali, né? Aí, estando no plantão ali, teve um domingo que um jogador, o Onazi, desceu e eu consegui entrevistá-lo. Aí sentei no hall do Hotel Vitória ali e fiz uma entrevista só eu e ele, né? Uma entrevista exclusiva. Inclusive era uma entrevista para a EPTV, né? Era eu pelo site e a repórter da EPTV que cobria na época a Nigéria junto comigo, que é a Glaucia Santiago, que hoje é apresentadora da ESPN. Nossa, eu não sabia disso. Então a gente ficava, eu fiquei com a Glaucia ali, que a Glaucia ficou setorista na Nigéria também. E aí eu fiquei com a Glaucia ali o tempo inteiro e a gente conseguiu fazer essa entrevista juntos e tal, só nós dois, né? E aí outras coisas também aconteceram ali e eu consegui pegar só porque eu tava de olho, eu tava parado ali. Teve uma vez que o Kanu foi fazer uma visita, Kanu que fez o gol da Nigéria contra o Brasil em 96, né? Um jogador histórico da Nigéria, foi fazer uma visita lá para eles, uma véspera de viagem que eles iam jogar. Isso foi sempre durante a primeira fase, né? Porque a Nigéria, inclusive, foi eliminada na primeira fase. Estava no grupo da Argentina, não lembro mais, acho que era Argentina, Japão e algum outro time, não me lembro. O Japão nem eu tenho certeza, só tenho certeza da Argentina.
E uma véspera de viagem, assim, que a Nigéria ia fazer, o Kanu foi lá para dar um abraço nos jogadores, né, para dar uma força, fazer uma preleçãozinha e tal, e também estava ali na porta do hotel dando sopa. Aí eu também colei nele, também consegui fazer matéria. Então foi, assim, muito bom. Esse plantão me trouxe coisas muito boas, assim, lembro com muito carinho. E aí o principal do plantão no hotel e o principal da cobertura da Nigéria na Copa eu ainda não falei, que foi quando eles fizeram a greve. Eu não sei se você lembra, teve um... Não lembro. Teve uma história nessa Copa de 14, né? Não foi só a Nigéria. Teve outras seleções que aconteceram isso também. Outras seleções africanas. Eles tiveram uma divergência com a federação relacionada a pagamento de bicho. Eles tiveram um problema lá que eles não se entenderam com a federação. Os jogadores queriam uma coisa, a federação queria outra coisa relacionada ao pagamento do bicho. Teve um desacordo e aí os jogadores resolveram fazer uma greve. Então, no dia que estava marcado para eles saírem para treinar, na hora que estava marcada para eles saírem para treinar, eles não saíram. Aí o ônibus ficou parado, foi muito estranho a movimentação, porque o ônibus encostou para pegar eles, né? Aí a segurança do hotel montou aquele corredor ali com grade, né? Que faz aquele corredorzinho estreito, assim, com grade tipo grade de show, assim, também, né? Faz aquele corredorzinho estreito para o jogador passar. Então tava todo o circo montado e os caras não passaram. E aí começou a passar o tempo, começou a demorar, começou a anoitecer e nada dos caras sair. Aí a gente descobriu que os caras estavam fazendo greve, né? Que não iam treinar, isso no meio de uma Copa do Mundo, cara. Você tem uma noção do tamanho da repercussão. E aí a gente descobriu que os caras não iam treinar, que os caras fizeram greve. E aí na hora eu sentei também na calçada lá com o computador na mão, fiz a matéria rápido, mandei o pessoal publicar na hora, eles publicaram. Foi a minha principal matéria da Copa do Mundo, foi essa. E aí foi um dia muito legal também, porque foi uma movimentação muito grande de imprensa, que não tinha nos outros dias. Então, como eu estava ali acompanhando todo dia, eu cheguei a dar uma entrevista para uma TV nigeriana na época. Eles estavam ali, eu dei uma entrevista em inglês. Tem uma foto, acho que no meu Instagram disso até hoje. Então eu dei uma entrevista em inglês para eles, porque os caras estavam querendo muito saber sobre a questão da greve e tal, do boicote que eles estavam fazendo, e aí o jornalista nigeriano me entrevistou. Que demais! Tem que achar esse vídeo do YouTube, pô. Tem que ter esse vídeo no YouTube. Acho que não tem, mas foi legal. Nem eu nunca vi esse vídeo. Eu só dei a entrevista, eu não sei nem se foi pro ar. Mas que eu dei. É mentira! O cara ficou com o sol na cabeça, começou a fantasiar coisas já. Teve um delírio, né? Não, nós acreditamos. Mas... E aí a cobertura da Copa foi isso, assim. Basicamente foi isso. Foi durante a primeira fase, né? Depois as seleções saíram daqui. Eu ainda cheguei aí a assistir um treino de Portugal. Não foi um treino aberto, um treino normal. Portugal fez mais treinos abertos aqui do que a Nigéria, né? Foi aquele treino aberto que ficou famoso lá no Majestoso. A galera saiu para comprar ingresso para ir. Né? Esse treino aberto tem até no documentário do Cristiano Ronaldo no Netflix, tem até... Mostra imagens desse treino aberto, que foi muito impressionante, assim mesmo. Mas não foi esse que eu fui. Eu fui num treino fechado que eles fizeram lá no CT da Ponte, no Jardim Eulina, e fui para ter a oportunidade de ver o Cristiano Ronaldo de perto pelo menos uma vez, né? Durante a Copa do Mundo, de ver Portugal, apesar de eu não estar cobrindo eles. Então eu fui uma vez no treino de Portugal e eu cheguei aí também uma vez lá em Águas de Lindóia, onde a Costa do Marfim estava. Foi um dia lá também. Aliás, lá na verdade eu fui 2 dias. Eu fui antes da Costa do Marfim chegar, para mostrar como que a cidade estava se preparando, né? Como que o hotel estava se preparando. Porque hoje, depois que passou muito tempo, parece uma coisa normal. Mas o fato da gente receber uma Copa do Mundo e de seleções ficarem aqui na região de Campinas foi uma coisa que impactou muito a gente. Impactou muito todo mundo, assim.
todo mundo só falava disso, impactou a sociedade como um todo, assim, todo mundo ficou muito impressionado de ter seleções aqui, né, e astros do futebol aqui e tudo mais. Então, a gente explorou muito essa questão da preparação também, né, como que as cidades, como que os hotéis estavam se preparando para isso. Então, eu fui lá em Águas também fazer uma matéria para mostrar como que a cidade ia receber a seleção da Costa e como que o hotel estava se preparando para eles também, né? A Costa do Marfim ficou no hotel do Oscar, que é o ex-zagueiro, ex-Ponte, ex-São Paulo, Oscar Bernardi. Foi zagueiro de seleção e tal. Então, ele tem um hotel lá em Águas, né? O Oscar Inn. E foi lá que a Costa do Marfim ficou. Pô, muito bacana. Você diria que esse é o ápice da sua vida aí no GE, no G1, ou tem algum outro momento que ainda supera isso? Foi um grande momento para mim, assim. Foi um grande momento, mas depois de 10 anos, eu tenho outros grandes momentos, assim, também. Só para fechar essa parte de Copa, você ainda tem um sonho, se é que algum dia teve, né? Mas eu acho que sim, de cobrir a Copa do Mundo, ou você está realizado com Não, isso? Tem, você já coloca no sim. seu currículo, eu cobri a Copa do Mundo. Coloco no meu currículo, sim. Mas eu tenho sonho de cobrir outra Copa do Mundo em outro país, assim, porque é diferente, né? Eu tenho sonho agora de viajar, né, para cobrir uma Copa, né? Porque a gente não viajou. Eu estava aqui na minha casa, bonitinho, na redação que eu trabalho sempre, né? Apesar de que naquela época a gente trabalhou meio que em home office, né? Entre aspas, porque eu não saía da porta do hotel, eu não ia para a redação. Mas, enfim, eu tava aqui, né? Tava dentro do meu universo, né? Aí agora eu realmente tenho muito sonho de cobrir uma Copa em outro país, né? De viajar para cobrir Copa, de respirar esse ambiente de Copa do Mundo, que é um ambiente muito absurdo, assim. Foi um mês de junho de 2014, foi um mês fora da curva na minha vida, assim, porque é outro ambiente, é outro mundo. Copa do Mundo é outro mundo. Perfeito. Mas sim, eu tenho outros ápices, assim, durante esse período. É muito tempo, né? São muitos anos. Então eu tenho grandes momentos. Vai esquecendo as coisas também, né? Vai também. Mas eu tenho grandes momentos, assim, grandes coisas que eu fiz que eu levo comigo com grande satisfação, assim, também. Ainda no assunto de esporte, eu tenho também muito carinho pela cobertura da Sul-Americana de 2013. Que foi quando a Ponte foi vice-campeã. Então, era a primeira vez que a Ponte disputava um torneio internacional, né? A Ponte nunca tinha feito um jogo internacional na vida dela. O primeiro jogo internacional da Ponte foi a primeira rodada da Sul-Americana contra o Deportivo Pasto, lá na Colômbia. E aí a Ponte começou a avançar, meio que surpreendentemente nessa competição, né? E aí, a partir das quartas de final, que eles ganharam, a Ponte enfrentou o Vélez nas quartas, né? E aí, a partir do jogo contra o Vélez, a gente percebeu lá na redação, né? Na época, o pessoal que chefiava a gente, né? A equipe do Globo Esporte, na época, todo mundo ali, nós juntos, a gente percebeu que era um momento diferente na vida da Ponte, era um momento diferente no esporte de Campinas, e que precisava de um reforço. E aí eu, que era repórter do G1 ainda na época, fui emprestado ao GE durante todo esse mês que a Ponte esteve na Sul-Americana, a partir das quartas de final contra o Vélez. Então, fez as quartas de final contra o Vélez, classificou lá em Buenos Aires, com o gol do Fernando Bob dando um chapéu, e aí depois pegou o São Paulo na semifinal. Eu estive nos dois jogos, no Morumbi e em Mojimirim, que o São Paulo tirou o mando da Ponte do Majestoso e conseguiu levar o jogo para Mojimirim. Então eu estive nos dois jogos, e aí na final contra o Lanús, eu estive no Pacaembu também, e no jogo de volta lá em Buenos Aires eu não fui, foram outras pessoas da equipe para Buenos Aires, mas eu fiquei na retaguarda aqui dessa cobertura também. Então foi um mês muito especial também, porque era um ineditismo muito grande, a Ponte está avançando tanto numa competição internacional, a Ponte tem esse sonho do primeiro título, né? Então a torcida começou a se movimentar muito, a gente começou a ser cativado pelaquela movimentação que a torcida teve, né?
e aí chegou na final contra o Lanús, que teoricamente era um adversário mais ganhável do que os adversários das quartas e da semi, né? Que era Vélez e São Paulo. Sim. Então, só por camisa, por tradição, o Lanús tinha mais condição, a Ponte tinha mais condição de vencer. Acabou que não venceu, mas foi uma cobertura muito interessante também, assim, um momento muito legal, a preparação, as coisas que a gente fez na época também, as matérias que a gente fez, a gente produziu muita coisa na época, não só do que estava acontecendo ali com a Ponte naquele momento, não só da cobertura do dia a dia, mas fizemos muitas coisas históricas também, né? Um duelo contra o São Paulo, fizemos muita coisa histórica, buscamos um mata-mata que a Ponte teve contra o São Paulo na Copa do Brasil lá em 2000, muita coisa, assim, fizemos muita coisa mesmo. E foi legal também, eu levo isso com muito carinho, assim. Uhum. E aí outras coisas agora no G1, né, que o meu trabalho no G1, ele é em todas as editorias possíveis, menos esporte, né, a não ser nos períodos que eu estou emprestado ao esporte. Mas no dia a dia, o meu dia a dia não tem GE, o meu dia a dia é cotidiano, cidades, polícia, política, cultura, tudo que vier, né. Nossa, vou fazer uma confissão aqui. Eu fiquei um mês no G1, eu queria morrer naquele mês. Eu não aguentei. É um conteúdo bem... assim, é o clássico do hard news, né? É denso, então né? É uma avalanche de hard news, assim, é muita coisa, mas eu aprendi a gostar muito, assim. E aprendi a passear muito, né? Por essas editorias que durante um período da minha vida eu não fui familiarizado com elas, né? Na época eu trabalhava no Correio, eu trabalhava só com esporte, e quando eu entrei para trabalhar no G1, a minha história no jornalismo ela era muito mais no jornalismo esportivo do que em qualquer outra editoria. Então foi um desafio para mim vencer no G1, né? Foi um desafio para mim vencer em outras editorias, né? Que não seja esporte. E eu aprendi a conhecer, a gostar e a passear bem hoje por várias editorias. Que eu acho que isso me criou uma versatilidade também que eu gosto bastante. Então, no próprio G1 eu tenho grandes histórias também, grandes lembranças de coisas que eu fiz, de coberturas que eu fiz. A rua, né? Você conhecer personagens, você estar na rua te dá muito enriquecimento, assim, né? Então eu fiz muita matéria de personagem comum, assim, né? Uma pessoa anônima, uma pessoa desconhecida, mas que tem uma puta história. Então eu fiz muita matéria de personagem que me cativou nesse sentido, assim, né? Fiz uma matéria uma vez com uma mulher que tinha passado 40 anos dentro de um hospital e tinha saído pela primeira vez, ela ia morar em outro lugar. Ela ia morar em outro lugar que não fosse o hospital, que fosse uma casa, de fato, né? Então, tem muita coisa mesmo, muita coisa que a gente até esquece, mas essa é uma das coisas que me trouxe uma satisfação muito grande. Eu fui também finalista do Prêmio FEAC em 2017, com uma matéria que eu fiz sobre solidariedade entre crianças, que foi um contato maravilhoso que eu tive também com muita criança. Contei histórias assim muito legais de atos de solidariedade entre crianças, né? Tinham 3 histórias diferentes ali sobre crianças que tiveram um sentimento de empatia, de solidariedade com outras crianças. Então foi muito bom, assim, e muito desafiador também fazer uma matéria quase que só com criança, né? É muito difícil entrevistar a criança. Para ela articular é muito difícil, e aí para você conseguir passar para o texto de jornalismo online é um desafio também. Então fui finalista de prêmio com essa matéria, foi muito legal. A gente teve também coberturas de grandes factuais que me trazem. Grandes factuais não são legais, né? Porque normalmente são tragédias, né? Mas profissionalmente enriquece você participar de coberturas assim, né? Então aqui em Campinas a gente teve também factuais de repercussão nacional, assim, grandes factuais, como o último roubo que teve em Viracopos, que foi um roubo cinematográfico, os caras botaram fogo quase na cidade inteira, saíram fugindo, botaram fogo em rodovia, tacaram o terror. Então foi um factual muito desafiador também, porque tinha muita ponta solta,
né? Os caras roubaram Viracopos, aí eles fizeram um monte de outros crimes, assim, colocaram fogo em rodovia, aí fugiram e fizeram outros crimes, aí fugiram para um lugar, fizeram uma pessoa refém. Aí eu fui para esse lugar onde tinha uma pessoa refém, aí você tem aquela expectativa, um local isolado totalmente, a polícia lá na frente da casa para tentar negociar com o cara, porque o cara tava com uma pessoa refém, e foi um dos grandes factuais de repercussão nacional que a gente teve aqui na região de Campinas. Esse assunto foi muito grande mesmo. E teve também o tiroteio na Catedral, também foi um momento muito, muito curioso, porque a gente não tinha visto nada igual àquilo, assim, né? A gente teve outras coberturas de casos, por exemplo, pesados, né? De chacinas dentro de uma família inteira, mas daquele jeito, né? Daquela forma que foi um atentado mesmo, que se assemelhava com coisas que eram feitas nos Estados Unidos, por exemplo, daquele jeito a gente nunca tinha visto. E aí o clima na redação, naquele momento, era de que a gente estava lidando com uma coisa que a gente não fazia ideia do que era. Foi as primeiras horas dessa cobertura da Catedral foram muito difíceis, assim, até a gente entender o que estava acontecendo, e quando a gente entendeu que o mundo estava falando disso, né? Quando a gente entendeu, a gente viu que já tinha, um pouco depois, tinha matéria até no The New York Times, né? Tinha todo mundo se manifestando, o presidente na época, que era o Temer, se manifestou, aí o presidente eleito na época, que era o Bolsonaro, se manifestou também. Então, foi um blockbuster enorme, muito grande mesmo. E tivemos outros grandes factuais assim, mais para trás, assim, também, que também era até uma época que a gente ia mais para a rua, então também foi muito enriquecedor eu ter esse contato de apuração na rua, né? Me deixou, acho que até melhor profissional. E mais recentemente, eu também me satisfez muito matérias nessa área que eu falei para você, que também eu tenho muito prazer, que é a música sertaneja, né? O ano passado, por exemplo, eu fiz 2 matérias relacionadas a esse assunto que repercutiram muito, que foi uma no começo do ano, logo depois do Covid do Edson Hudson, onde ele fala para mim, detalha como que foi a recuperação dele. Ele nunca tinha falado tão detalhadamente assim sobre o período que ele ficou internado. Ele teve 75% do pulmão comprometido. E aí ele falou para mim que ele ficou com muito medo quando foram entubar, que ele ficou com muito medo de perder a voz. Então foi um assunto, uma matéria que também repercutiu muito fora, né? Outras pessoas acabaram fazendo uma repercussão muito grande dela também. E aí, mais para o final do ano, eu entrevistei o Léo Chaves, que também foi uma matéria que acabou que ela foi igual pólvora, assim. Várias outras emissoras falaram dela, porque o que o Léo fala em relação à separação dele com o Vitor, também ele nunca tinha falado. Aí é um assunto que também todo mundo falou na época, tanto outras emissoras, outros jornais, outros sites, como os influenciadores sertanejos, muita gente acabou repercutindo esse conteúdo. Então tem muita coisa que eu tenho aí como ápices meus, né? E como desafios também, dificuldades, né? Desde 2020, esse processo de cobertura de Covid é muito desafiador também. Então tem muita coisa que eu consegui falar, perpassar aí por muitas coisas que são de impacto para mim até hoje, durante esse meu período lá. Com certeza. Nossa, tem tanta coisa pra gente falar aqui, acho que vale até um segundo programa. Mas, nossa senhora, eu tenho várias coisas aqui, mas também ficar 2 horas aqui ninguém assiste, né? Mas vamos lá. Dentro dessa questão, você comentou bastante, a gente já saiu mais pra rua do que sai hoje. O que você diria para alguém que está estudando jornalismo hoje e acho que até sonha, né, com esse negócio do dia a dia, de ir para a rua, e que é um negócio que não é bem assim, né? Você fica muito trancado ali na redação. Eu adoro o ritmo da redação ali, o ambiente, mas é óbvio que a gente quer ir para a rua. E o que você diria para alguém que está estudando aí ou que está pensando em fazer jornalismo? O que você diria desse
jornalismo 2022 aí. Não, a rua, ela realmente, ela acontece, ela existe e vai existir sempre. A gente, infelizmente, está no momento onde a gente precisou se recolher mais, né? Nós, do jornalismo online, a gente tem essa prerrogativa de conseguir fazer as coisas, até boa parte das coisas sem sair, né? Digamos assim. E a gente tem também o apoio nós, agora falando especificamente do G1, a gente trabalha integrado com a TV, né? Então a gente, todo o conteúdo que a TV faz na rua, a gente está trabalhando junto com eles ali, a gente produz textos de matérias que vão para o ar nos jornais, a gente auxilia com pauta deles também, a gente hoje tem uma integração muito grande, né? Tem uma integração que funciona hoje muito bem, assim. Então a gente, com essa história de pandemia, que a gente acabou precisando ter que se recolher mais, a gente se apoia muito na TV também, e isso deu muito certo, assim. Hoje em dia, nós, G1 Campinas e TV, né? Nós, G1 Campinas e EPTV, que somos, na verdade, uma coisa só, a gente funciona muito bem juntos hoje, né? E então, como a gente tem essa prerrogativa de ser online, a gente até conseguiu ficar mais recolhido, né? Digamos assim. Mas isso é um processo passageiro, porque jornalismo se faz na rua, né? Jornalismo não se faz dentro, não se faz na rua, metendo o pé na poeira, pé no barro, tomando sol, tomando chuva. Então, a pessoa que tem esse sonho de ser jornalista e de ir para a rua, pode ter certeza que vai, né? Porque não tem como a gente se adapta, né? A gente se adapta para conseguir produzir um conteúdo tão bom quanto. Mas a rua é essencial para o jornalismo. Perfeito. E a gente já citou, né? Você falou do seu TCC do São Paulo aí, né? Sobre o tricampeonato brasileiro, né? Tem uma história do Muricy especificamente que eu queria que vocês é ótimo, né? Tô achando que o Murilo está aqui entre nós também. Murilão. Participação especial aqui. Ele vai assistir. Se ele não assistir, eu vou ficar bravo com ele. Eu também vou ficar bravo. Quer dizer, não adianta falar que eu vou ficar bravo se ele não assistir, né? Mas enfim. Mas então, a história do Muricy. Que história boa, vai. A história do Muricy é muito boa mesmo. É uma grande história. Eu e o Murilo, a gente fez o nosso TCC. Foi um livro-reportagem sobre os bastidores do Tri brasileiro do São Paulo, né? Que à época era o único tri brasileiro consecutivo, né? Aliás, à época não, acho que ainda é. 3 anos seguidos, exatamente. Então, o Flamengo poderia ter sido agora, mas não foi. Isso, exatamente. Aí a nossa ideia era contar, isso foi em 2010, né? E o tricampeonato foi em 2006, 2007 e 2008. Então, a nossa ideia era contar os bastidores desse tricampeonato. E então, a gente desenvolveu o nosso projeto, desenhou o nosso projeto, nosso TCC, que o livro-reportagem seria assim, e aí a gente definiu que a gente entrevistaria para o livro os titulares das 3 campanhas e o técnico, que era o mesmo nas 3 campanhas, o Muricy. E aí começamos a produzir, né? Fizemos contatos e tal. Explicamos como é que era o projeto para as pessoas, e aí começamos a produzir, começamos a fazer o processo de entrevistas, e aí isso foi mais ou menos no meio de 2010. O Muricy era treinador do Fluminense. E aí a gente marcou uma entrevista com o Muricy. Na verdade, a gente entrevistou o Muricy. A gente sabia que com o Muricy a gente precisaria de 2 ou 3 encontros com ele. A nossa ideia era falar pelo menos 2 vezes. Então, a gente entrevistou o Muricy em São Paulo, no prédio dele em São Paulo, ainda no primeiro semestre de 2010, logo na entre-safra ali, que ele foi demitido do Palmeiras antes dele ser contratado pelo Fluminense. Então, ele estava desempregado e falou com a gente ali no hall do prédio dele. Então, a gente já tinha uma primeira entrevista com ele. Aí passaram-se uns meses, né, mais ou menos no meio de 2010, e aí a gente marcou a segunda conversa com ele. E aí o Muricy já estava como técnico do Fluminense.
E como ele estava lá, a gente combinou de ir para o Rio. Né? Nós íamos entrevistar ele no prédio dele, no flat que o Fluminense tinha alugado para ele. E aí combinamos tudo e o Fluminense estava numa guinada muito grande no Campeonato Brasileiro, assim, tanto que ganhou aquele campeonato. Então já estava muito bem, já era líder, né? E aí a gente marcou o dia lá e eu e o Murilo fomos pro Rio. Fomos pro Rio de ônibus. Nossa. Então passamos a noite, eu e o Murilo, no ônibus pro Rio de Janeiro. A hora que a gente chegou no Rio, descemos na rodoviária, fomos pro prédio do Muricy. A hora que a gente desceu no prédio do Muricy, ele falou pra gente assim: olha, tem um problema. Eu não vou poder atender vocês. E aí, o que aconteceu? Na noite anterior, o Ricardo Teixeira tinha ligado para ele, marcado uma conversa. O Ricardo Teixeira era presidente da CBF na época, tinha marcado uma conversa e ia convidá-lo para ser técnico da seleção. Essa história tinha acontecido à meia-noite do dia, às 11 horas da noite do dia anterior. E isso era 9 horas da manhã. Então, era muito pouco, era pouquíssimo tempo e ninguém sabia dessa história. Essa história não vazou. E aí o Muricy virou pra gente e falou assim: olha, é o seguinte, ninguém sabe, mas o Ricardo Teixeira me ligou, eu tô indo conversar com ele porque ele vai me chamar para ser técnico da seleção. Nós fomos as primeiras pessoas a saber disso. Nós fomos as primeiras pessoas no Brasil a saber disso. Nem a família do Muricy sabia na época. A família também não sabia? Não, ele falou assim: eu tô contando para vocês primeiro, eu não contei nem para minha família ainda que eu tô indo na reunião. Tanto que depois, muitos anos depois, eu e o Murilo fomos naquela palestra que o Muricy fazia com o Denilson, sabe? E aí depois o Muricy atendeu a gente no camarim depois da palestra e ele falou pro Denilson, falou assim: os caras foram os primeiros a saber, nem a minha família sabia. Então, realmente, ele contou pra gente que ele foi muito impactante pra gente, assim, porque na época a seleção tava sem técnico ali, né, e tava tendo um rumor, mas na verdade o rumor maior era pelo Mano. Que acabou sendo, depois, né? Com a recusa do Muricy, acabou sendo. E então, eu lembro que o Corinthians tinha jogado no dia anterior e o Mano foi muito pressionado naquele jogo pelos repórteres se ele ia para a seleção ou não. Então, na época, não se falava de Muricy. Então, a gente ficou muito impressionado, muito impactado que a gente estava sabendo uma notícia tão grande ali naquele momento. E ele pegou, o Muricy deixou a gente no flat dele, né? Não no apartamento especificamente, mas na área comum do prédio, falou que a gente poderia ficar ali e que ele iria conversar com o Ricardo Teixeira e ele iria retornar quando ele pudesse. Aí a única coisa que o Murilo fez foi perguntar. O Murilo, na época, trabalhava no portal Terra. A única coisa que o Murilo fez foi, na época, perguntar se podia passar essa informação ao Terra. O Muricy permitiu que ele passasse a informação ao Terra e o Terra deu, em primeira mão, o furo nacional de que o Muricy estava reunido com o Ricardo Teixeira para ser técnico. Né, porque foi o Murilo que passou. Eu trabalhava no Correio na época, também passei a informação, mas o Terra, como era um portal nacional, tinha uma amplitude maior, e aí o Terra estourou a informação, todos os sites foram atrás do Terra depois, e o Muricy ficou, aquela cena clássica lá dele sentado num clube, era um clube de golfe, né, reunido com as pessoas da CBF, na época era Ricardo Teixeira, era o assessor de imprensa que ficou por muitos anos lá também. Então, tem várias imagens dele reunido nessa época, nesse momento, né? E aí depois ele saiu da reunião, voltou para lá, pro flat. A hora que ele voltou pro flat, estava eu e o Murilo lá esperando ele para recepcioná-lo, né? Para saber como que tinha sido a reunião. E aí, mais uma vez, ele falou o negócio pra gente em primeira mão. Ele falou que não ia aceitar. Né? Ele falou que ele escutou lá a proposta, mas a proposta do Ricardo Teixeira era muito bagunçada na época, e ele falou que ele, além disso, né, além da proposta não ter encantado, ele tinha o contrato para cumprir com o Fluminense e que ele iria cumprir o contrato. Então ele falou pra gente, olhando na nossa cara, falou assim: eu não vou.
E na época, nesse momento, nessa hora, estavam todos os sites dando que ele ia aceitar. Estavam todos os sites, todo lugar dando que o Muricy era o novo técnico. Aí ele falou pra gente que não aceitaria, mais uma vez o Murilo de novo deu lá no terra em primeira mão que ele não ia aceitar, que ele ia cumprir o contrato. E aí, como ele tinha que ir para as Laranjeiras naquele momento, falar para o Fluminense que ele não iria aceitar, ele dispensou a nossa entrevista, falou que não ia poder conversar com a gente naquele momento e que a gente teria que marcar uma outra data. Mas acabou sendo maravilhoso pra gente. Foi um dia incrível, assim. Porque o Muricy, ele fez isso pela gente, né? Que a gente tinha visto ele uma vez só na vida. Eram 2 estudantes, né? Nós não éramos próximos dele para ele tratar a gente com tanto carinho assim, falar coisas tão importantes como ele falou pra gente. Então, eu tenho o Muricy no meu mais alto conceito, no altar da minha vida, assim. É um dos meus grandes ídolos. Muito por conta dessa história, e essa história eu realmente fico muito feliz de contar, assim, porque foi muito boa. Olha, eu quero o Muricy, o Murilo e o Marcelo num programa aqui. Vai acontecer. Vai acontecer. Ó, Muricy, vem aqui no programa. E o Murilo também. O Murilo tem que vir, pô. É isso aí. Mas no fim, depois vocês conseguiram falar com ele de novo? Conseguimos. Aí a gente foi embora, viemos embora para Campinas. Sem falar com ele sobre o projeto, mas assim, a gente estava em êxtase pelo que tinha acontecido, né? A gente estava em êxtase pelo momento que a gente presenciou, né? No momento que o Muricy foi chamado para ser técnico da seleção e no momento que ele recusou, as únicas pessoas que estavam na casa dele era eu e o Murilo. Então, isso ficou muito para a história, assim. Então, a gente voltou em êxtase com aquela história. Voltamos muito felizes. E aí a gente marcou depois uma entrevista, acho que um mês depois, alguma coisa assim. E aí fomos nas Laranjeiras entrevistá-lo. E aí conseguimos falar o que faltava para falar sobre o livro, né? Sobre o tricampeonato do São Paulo. Falamos nesse outro encontro. Perfeito. Vamos para as músicas da nossa playlist? Vamos lá! Aí depois, tem muito mais história para contar, a gente precisa realmente de outro programa. É que nem o Muricy, vocês precisaram de vários encontros, aqui também, vários encontros. Você sabe que eu tô disponível. Não, porque tá muito legal, mas, né, não podemos ficar aqui 3 horas. Tô disponível para isso. Vamos lá, nós temos a nossa playlist, onde cada convidado escolhe 10 músicas. O link da playlist com os outros convidados, com as outras músicas dos outros convidados já estão todas juntas aqui no link na bio, né? Na bio, não, caramba, eu tô confundindo com o Instagram. As histórias deles são tão loucas que eu fico louco. Tá confundindo as mídias. O link tá aqui na descrição. Isso. E agora a gente tá adicionando, então, as 10 músicas do Marcelão. Vamos lá. Bora. Primeira música que você escolhe aí, diga. Vamos lá. São 10, né? Sim, são 10. Não vale então, roubar. A primeira música é Turn the Page, do Metallica. Metallica, ó, já começou no rock, vamos ver. Vamos continuar no rock. A segunda música é November Rain, do Guns N' Roses. Muito bom, mais uma no rock. Vamos ver até onde a gente vai. A partir de agora é só sertanejo. Que isso? A partir de agora é só sertanejo. Eu falei que eu sou muito eclético, mas talvez não seja tão eclético assim. 80% sertanejo. Exato, 80%, exatamente. Então. É o Amor, Zezé de Camargo e Luciano. Que isso, hein? Hein? Mais uma do Zezé de Camargo e Luciano, Coração Está em Pedaços. O seu coração está em pedaços, Marcelão? Não, meu coração não está em pedaços. Meu coração está muito bem. Caso daqui a alguns meses. Que isso, festa! Vamos pra festa, ficar todo mundo louco. Vamos pra festa. Vou fazer um programa na festa. Isso, exatamente. Abre uma live. Estamos aqui entrevistando o monstro que tá casando hoje aqui, o noivo. Quinta, então, né? Vamos... Agora é a quarta ainda, né? Não, quinta. Isso, quinta, isso aí. Isso aí. Solidão, Leandro e Leonardo.
Leandro e Leonardo. Ele vai escolher tudo música dos amigos, presta atenção. Vamos de Leandro e Leonardo de novo. Ah. Temporal de amor. Temporal de amor, ó. Isso aí. Agora, quantas faltam? Faltam 4, agora é a 7ª. 4, isso aí, vamos lá. Agora vamos de Marcos e Bellucci. Ah, eu achei que ele escolheu só dos amigos, caraca. Não, vamos de Marcos e Bellucci, Os Corações Não São Iguais. Marcos e Bellucci. Isso. Passou da Conta, Bruno e Marrone. Uhum. Isso. Agora, para terminar as 2 que faltam. Vamos botar uma Marília Mendonça. Marília Mendonça, qual? Alô, Porteiro. Alô, Porteiro. Isso. Pois não? Você conhece alguma das músicas que eu falei, não? Algumas. Algumas. E vamos fechar com Chitãozinho e Chororó, Falando às Paredes. Ele não colocou a música que eu achei Não coloquei, sabe por quê? Não coloquei porque ela tá no Ao Concurso, né? Entendeu? Então eu não quis ser tão óbvio. Caracas, ele não colocou. Não coloquei porque eu não quis ser óbvio, né? Evidências é Ao Concurso. Não, ele não colocou, não. Então eu fiz outro top 10 com outro Chitãozinho e Chororó. Pronto. Como é que é? Fiz um top 10 com outra música de Chitãozinho e Chororó. Sim, realmente. Que isso, hein? Olha, estamos esperando aqui. 4º episódio, ninguém colocou essa música ainda. Ô, galera, pô, alguém me ajuda aí, pô. É porque a pessoa às vezes acha que é muito batido. Tem que ter na playlist, pô. Não, eu tinha certeza que você ia colocar, absoluta. Eu também tinha certeza que você tinha certeza. Eu sabia que você tinha certeza. E aí eu quis te surpreender. Que isso, aí sim, fomos surpreendidos novamente. Exato. Tá bom, mas quando você voltar para a 2ª edição, aí você vai colocar. Coloco, pode deixar. É isso aí, só não pode roubar, tem que fazer direito. Olha, ele roubou. Não sei se esse programa vai ao ar, não. Tá muito sacana. Mas eu queria agradecer aí pelo seu tempo, pela paciência, como diz o Faustão. Que isso. Eu que agradeço. Voltaremos em breve, galera aí se inscreve no canal, a playlist tá aqui embaixo na descrição, não na bio. E estaremos aqui na semana que vem de volta para mais um programa. E em breve, aí, para uma 2ª temporada, Marcelão volta, que tem muita história para contar. Só não quero voltar. Não sei se eu tenho tantas coisas interessantes para falar assim, mas a hora que você quiser eu volto. É isso aí, galera. Muito obrigado. Então, tamo junto. Fui! Falou!